O sucesso é não ter que pensar no sucesso. É uma pessoa sentir-se bem, sentir-se feliz e realizado e não ter que parar para pensar será que isto é sucesso? Será que é isto? Será que isto é que é o sucesso? Será que eu estou no bom caminho? É não parar para pensar nisso. Eu não olho para os negócios como risco. Eu olho para os negócios como oportunidades. O mundo está organizado em torno das vendas. E errar, nós temos que errar todos os dias. A atitude de venda é a chave do sucesso de uma startup. Não existem fórmulas mágicas. Eu não diria a palavra errar, eu gosto de dizer a palavra tentar. E a gente tem que tentar dar o nosso melhor naquilo que fazemos. Vamos a isso. Ora, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Estamos aqui com o Pedro, bem-vindo à Juice Academy. Obrigado pelo convite. Onde juntos, unidos, iremos criar empresários. Todos conhecemos a empresa que o Pedro lidera, a agência Avas, mas para quem não o conhece, quem é o Pedro Graça? O Pedro Graça é um português anónimo, não é? Okay. Como tantos, a quem a vida tem corrido bem. Tive assim uma série de sorte pela minha vida fora e hoje estou à frente da Avas, que é a maior agência de publicidade portuguesa. Já estou lá há alguns anos, mas como disse, sou um português normal que fez a sua vida aqui em Lisboa, que nasci aqui, cresci aqui, estudei aqui e por aqui tenho andado. Sempre na esperança depois de um dia poder sair daqui e ir para o outro lado, gozar uns tempos de descanso, porque tenho tido uma vida profissional felizmente muito agitada e portanto espero um dia poder sair da cidade e ter uma vida mais calma, num ambiente mais calmo. Mas para já é isto que faço, é aqui que estou e é esta a vida que vou levando. A sorte também se trabalha, não é? Trabalha-se muito. A sorte se trabalha e uma das coisas que nós gostamos muito de fazer estes podcasts, porque a sensação do sucesso é que muitas vezes ou é no desporto, que se fala muito do futebol e é só aí é que há sucesso, mas temos grandes pessoas na área de empresários e é engraçado que o Pedro acabou de dizer que fez toda a sua vida, todo o seu percurso profissional em Lisboa e lidera uma das maiores empresas de comunicação sem nunca sair aqui da sua terra. É verdade. Enquanto muitas pessoas dizem, eu tenho que ir para a Inglaterra, lá é que há oportunidades, se eu for para a França é que eu vou trabalhar numa grande empresa, e o Pedro é um exemplo de podemos ficar aqui, como se costuma dizer em inglês, the grass is greener on the other side. Sometimes it's here. E sometimes it's here, e o Pedro conseguiu fazer Sim. isso. É um exemplo para todos nós. Eu acho que sem prejuízo das pessoas que fizeram o contrário e que foram bem-sucedidas, que as há imensas, felizmente, mas de facto eu acho que, quer dizer, nós podemos há muitas formas de nós sermos bem-sucedidos na vida e de nós, acima de tudo, nós sermos felizes. Quer dizer, para uns a felicidade passa por ir para outras paragens e experimentar outras coisas. Para mim não teve que ser assim. Podia ter sido também. A meio do meu percurso profissional houve uma série de oportunidades para sair daqui. Tomei a opção de não ir por esse caminho e, muito sinceramente, hoje não me arrependo. Se calhar se tivesse ido também teria sido interessante e tinha outras histórias para contar, claro. mas pronto, não foi isso que fiz. Fiquei por aqui e posso dizer que me foi correndo bem. Ótimo, não, sem dúvida que sim. Se voltássemos atrás à infância do Pedro, se fôssemos colegas no liceu, sei lá, com 16 anos ou 15 anos, o que é que aspirava o Pedro para o seu futuro? Era o que está a acontecer agora ou era diferente? Não. Quer dizer, eu tive aquela fase, como todos os miúdos, não é, de querer ser bombeiro, veterinário, polícia, não é? Aquelas coisas normais. Não havia futebolista aí? Não, por acaso nunca fui grande, como o meu pai também não era um grande entusiasta de futebol, eu era um consumidor muito passivo de futebol e portanto nunca foi assim uma coisa que eu quisesse fazer e sempre tive a noção de que não tinha jeito para o futebol, okay. Porque quando se escolhiam linhas lá na escola ficava sempre para o fim, era daqueles que sobravam no fim. Mas para lá dessas coisas todas, que todos os miúdos querem ser,
eu tinha jeito para escrever, sempre gostei muito de ler, e portanto, sempre me vi como a ser advogado quando crescesse. Achava que era isso que eu ia ser, até porque, uma coisa engraçada, os meus avós viviam fora de Lisboa, numa casa onde agora vivem os meus pais e onde um dia espero possa ir eu viver, e é uma casa de campo, uma quinta, isolada, e havia muito pouco que fazer, e portanto naquelas férias de verão que eu lá passava, tinha que me entreter, havia uma hora que era impossível ir para a rua porque estava calor, e havia uma estante com livros policiais. E eu comecei por ler a Agatha Christie toda, e depois às tantas, quando cheguei ao Earl Stanley Gardner, que tem o Perry Mason, não é? Achei que aquilo era uma coisa bestial, não é? Quer dizer, o Perry Mason era um advogado que investigava crimes, que fazia grandes discursos na barra do tribunal, salvando os seus clientes ali no limite, quando eles já estavam quase a ir para o cadafalso, e portanto eu criei essa imagem romântica do advogado, e isso, aliado aos meus skills naturais, que tinham que ver com a escrita e com a boa oralidade, achei que era isso que eu queria fazer. De uma forma muito tonta, ao longo do meu percurso escolar, fui sempre mantendo essa ideia, e nunca tive a ideia básica e muito simples de ir falar com um advogado ou de me informar mais sobre o que era a vida de um advogado ou de um licenciado em Direito, e portanto fui fazendo os meus estudos todos sempre com o Direito na cabeça, e pronto, e quando chegou a altura de ir para a faculdade, fui para a Faculdade de Direito, e para aí uma semana... licenciou-se? E licenciei-me, mas quer dizer, uma semana ou duas depois percebi que tinha ido ao engano, que aquilo não era bem, que a vida que depois resultava daquilo não era bem a vida do Perry Mason, e pronto, depois acabei por fazer o curso, mas nunca foi uma coisa que me entusiasmasse, embora hoje sinto que aquilo que faço, houve ali uma preparação que aquele curso me deu, que não tem a ver com o lado técnico do que eu aprendi, mas que tem a ver com uma disciplina de pensamento, com a capacidade de construir argumentação, com o meu curso tinha uma coisa curiosa, aliás acho que ainda é assim, que havia muitos exames orais, e eu, enfim, como de facto o meu entusiasmo pelos estudos esmoreceu muito durante a faculdade, raramente dispensava das orais, e portanto tinha que ir fazer as cadeiras por oral. E eu no outro dia apanhei o meu certificado de curso, eu tinha 27, quase 30 cadeiras no curso, e tive a ver que fiz para aí 23 ou 24 orais, portanto foram quase todas feitas por oral. O resultado disto é que se me disserem assim, olha, amanhã tens que ir ao estádio do Benfica falar para 30 mil pessoas, eu vou. Nunca me assustou falar para uma audiência, porque passei o curso todo, os 5 anos de curso, a fazer orais que eram assistidas, portanto havia sempre mata de gente que estava lá, porque as pessoas, normalmente os alunos que iam fazer oral dessa cadeira, iam assistir às orais para ver que perguntas é que se faziam. E, portanto, isso deu-me também uma coisa que tem sido importantíssima na minha atividade, que é, nunca tive medo das audiências. Há muita gente que às vezes ótimos profissionais, que quando se lhes diz, olha, pronto, agora tens que ir apresentar este trabalho tão bom que tu fizeste, tens que o apresentar a uma audiência. As pessoas ficam quase que paralisadas, não é? Nunca tive isso. Portanto, o direito serviu-me para desenvolver uma série de skills que depois foram muito úteis na minha vida. Mas eu acho que o mais engraçado disto é nós concluirmos que, e eu acho que isso é uma coisa que eu também digo muito aos meus filhos, que é, nós temos que estudar e temos que nos preparar e devemos investir nos nossos estudos, mas os estudos são um princípio, não são um fim. Quer dizer, muitas vezes começa-se por estudar uma coisa e acaba-se a fazer outra, e não tem mal nenhum. Para mim foi melhor assim. Eu tenho a noção de que, se não me tivesse aparecido a oportunidade de mudar de ramo, provavelmente o país ia ter mais um advogado medíocre e tristinho, não é? Porque depois, quando nós não fazemos aquilo que gostamos, também não andamos felizes. E, portanto, esta possibilidade, que na altura foi assim uma coisa até um bocadinho difícil, que é pegar em 5 anos de estudos e dizer assim, pronto, olha, isto não serviu para nada. Como é que surgiu essa situação? Por acaso, como a maior parte das coisas na vida que nos acontecem, apareceu um anúncio, numa altura em que eu estava de férias e tinha acabado o curso, já tinha assegurado um estágio num escritório de advogados, e apareceu um anúncio no Independente, que era um jornal que eu na altura lia, e era um anúncio que estava a recortar accounts para uma agência de publicidade. Eu nem sabia o que era um account, mas a publicidade sempre tinha sido uma coisa que eu achava engraçada, porque enfim, interessava-me, e na altura havia muitos programas na televisão sobre anúncios, e eu achava aquilo engraçado, mas quer dizer, não sabia o que era a vida numa agência, não fazia ideia como é que se organizava uma agência, mas achei graça, porque o anúncio, em vez de pedir um currículo, que era o que era normal nos anúncios de emprego,
dizia, escreva-nos uma carta e fala-nos da forma como olha para a vida e tal. E eu achei aquilo curioso e estava de férias mais uma vez, exilado e sem muito o que fazer, e portanto houve uma tarde que escrevi a carta, metia no correio, na altura não havia, o e-mail estava a aparecer, meti a carta no correio, esqueci-me daquilo, acabei as minhas férias, entretanto comecei a estagiar no escritório de advogados, e há um dia que me chega a casa uma carta a dizer, olha, queríamos convocá-lo para uma entrevista. E eu que tinha tido, a seguir ao curso, tinha ido a umas entrevistas em escritórios de advogados que me tinham corrido muito mal, pensei, olha, vou lá, porque já percebi que tenho que treinar entrevistas, não é? Uma coisa que mais um evento também, oral, não é? Exatamente, encarei aquilo como um treino, que é a melhor forma de se ir para uma entrevista, que é sem expectativas e sem ansiedade. E, portanto, é claro que a entrevista correu muito bem, porque eu achava, quer dizer, achei sempre que não percebia porque é que uma agência de publicidade quereria contratar uma pessoa licenciada em Direito, portanto, nunca levei aquilo a sério. E depois, pronto, fui à entrevista, achei que aquilo correu bem, mas pensei, mas eles não precisam de licenciados em Direito, há tanta gente com cursos de marketing e de economia, é por aí certamente que vão. Exato. E portanto voltei para a minha vidinha normal, e depois passado umas semanas recebi outra carta para ir a outra entrevista, e então nessa segunda percebi que provavelmente me iriam contratar. O que me levantou depois o dilema de, então se eles me contratarem, o que é que eu faço? Tem que tomar uma decisão, não é? E pronto, e tomei uma decisão de que não me arrependo. Que bom, porque eu acho que hoje em dia a juventude é isso, vão muitas vezes para um curso que se calhar também com pressão da família, não é? Porque a família são todos professores, então eu também vou para professor, não é? E depois não mudam e passam uma vida que não estão felizes. Pois. Não estão felizes e têm aquele medo de tomar aquela decisão. Mas não houve grande... Foi uma decisão fácil de tomar ou foi os pais o que é que pensaram lá em casa dessa situação? Ficaram preocupados porque acharam bizarro e lá está, acharam que eu ia estar a desperdiçar os últimos anos da minha vida que tinham sido onde eu tinha investido numa formação numa área para a qual... Os seus pais estão na área profissional? Sim. E portanto, quer dizer, aquilo fez-lhes alguma confusão. Mas, ao mesmo tempo, eu também expliquei-lhes, isto é um estágio, são 6 meses, quer dizer, ao fim de 6 meses... O que é que dá, não é? Ao fim de 6 meses, se não gostar, volte, e o meu patrono de escritório, na altura, também disse isso. Não, vá lá, experimente, se não gostar, bata-me aqui à porta, continuamos aqui o seu estágio. Portanto, aquilo foi uma coisa que, quando eu comecei, podia ser apenas uma experiência de 6 meses, que eu achei que era interessante e que naquela altura, quer dizer, que não tinha ainda obrigações, para lá das obrigações normais de um recém-licenciado, não tinha que pagar uma casa, não tinha filhos, portanto podia fazer estas experiências. E então sentiu, esses 6 meses que lá passou, viu algo diferente que lhe tocou, correto? Sim, vi de facto uma atividade, que era uma atividade... Primeiro havia um ambiente muito diferente do ambiente que eu tinha no escritório de advogados, não é? Porque muito era uma formal, coisa mais formal. Ali não, quer dizer, era um ambiente muito mais informal. A agência era uma agência com uma média etária baixíssima, quer dizer, havia imensa gente, na altura em que eu entrei, entraram mais 3 ou 4 pessoas recrutadas no mesmo processo, portanto recém-licenciados, e depois, dentro das pessoas que lá estavam, havia muita gente muito nova, pela minha idade, ou pouco mais velhos, e portanto aquilo de facto havia ali quase que um prolongar do bar da faculdade, só que no fim pagavam um ordenado, portanto era uma coisa boa. E depois... O que verdadeiramente me atraiu na atividade foi esta coisa que a publicidade tem. A publicidade tem coisas que muitas vezes são reputadas como coisas que não são boas ou que são más, que diz-se muito, e tal, andam a convencer as pessoas a comprarem o que elas não querem e tal. A esse lado eu acho que as pessoas não compram. Não são assim tão burras como às vezes as pintam, não é? As pessoas sabem o que fazem. Mas a publicidade tem uma coisa que eu sempre achei muito interessante, que é... Nós temos que fazer um esforço para perceber quais são os drives das pessoas. E eu, quando cheguei à publicidade, dei-me conta que era uma coisa que eu sempre tinha, uma coisa em que eu sempre tinha pensado na minha vida, mesmo quando não tinha nada a ver com aquela atividade. Perceber o que é que move as pessoas, a que é que elas são sensíveis. Porque quando uma marca fala, aquilo que faz é procura os hot buttons, não é, que façam com que as pessoas olhem para ela, primeiro deem por ela, não é? Grande parte da publicidade que se faz, é o grande drama desta indústria, é ignorada. Nós temos a nossa vida e, portanto, vamos criando os nossos filtros, e a maior parte dos estímulos que nós recebemos da comunicação, que ainda para mais hoje em dia vem de todos os lados, nós fechamos, temos aqui uma persiana que fecha e que nós vemos sem ver.
E, portanto, é preciso encontrar coisas que rompam essa barreira, consigam chegar às pessoas e depois de chegar às pessoas que lhes digam coisas com que elas se identifiquem e que gerem esta empatia e esta preferência por uma marca que muitas vezes lhes oferece exatamente o mesmo que a marca que está ao lado, porque hoje em dia, quer dizer, é muito raro haver marcas que têm verdadeiros pontos de diferenciação face às outras, quer dizer, vivemos num mundo em que as coisas estão muito massificadas e são muito homogéneas. E já vamos falar um pouquinho disso. Então, mas e depois passou os 6 meses e isso, já fico aqui. Sim. Já fico Eu, aqui. antes de terminar os 6 meses, entreguei a cédula de advogado estagiário então na ordem. Não entreguei a cédula, suspendi. Portanto, nunca cheguei a concluir o meu estágio de advocacia. Fiz então o exame escrito, mas não fiz a prova de agregação. E pronto, Então, e lá os está. contratos na Avas não é o Pedro que olha para aquilo e vê essas aliás, faço questão de não olhar e de o entregar a um advogado, que é a melhor forma de... Mas é engraçado porque a sua formação de direito, não é? Os advogados, dependendo de quem os contrata, têm que olhar para os dois lados, não é? E procurar os prós e contras do lado que eles estão a defender. Sim, e na publicidade, se calhar, há aquela situação que temos que pensar dos dois lados. Verdade. O que está a vender, o que está a comprar, aquele que... De alguma forma, na publicidade, somos advogados de uma das partes, não é? Das duas, não. Somos advogados de uma das partes no sentido em que temos que ajudar aquela Convencer parte que a nos outra, contratou não é? a vender mais, mas ao mesmo tempo, lá está, temos que ter a consciência de com quem é que estamos a falar e o que é relevante dizer àquelas pessoas e, por outro lado, perceber o que é que os outros que estão na mesma situação que nós andam a dizer e como é que nós podemos encontrar ali uma janela que seja nossa, que seja diferente daquilo que os outros andam a fazer e que seja relevante para as pessoas com quem temos que falar. Portanto, é um exercício que, nesse sentido, tem a mesma matriz, embora lógica, depois é tudo muito diferente. E então todos pensamos na área do marketing, da publicidade, da comunicação, tem que haver muita criatividade, ok? Acha que isso é correto? Claro. Porque vem de uma área técnica, mas tinha o lado criativo dos livros, da escrita e etc, não é? Então é importante ter... O lado, acho que é o hemisfério esquerdo, não é? Que é mais o esquerdo, sim. O esquerdo é o criativo. Sim, quer dizer, a maior parte, até mesmo produtos que têm uma superioridade tecnológica face à sua concorrência, se pura e simplesmente se limitarem a dizer eu tenho isto, aquilo e aquilo outro, quer dizer, ninguém lhes liga, as pessoas não são sensíveis a isso. É preciso encantar as pessoas, é preciso contar-lhes uma história e isso só se faz com boas ideias, com criatividade. Portanto, há muitas coisas que acontecem numa agência de publicidade, há muitas valências e muitas pessoas com funções diferentes que se encontram ali, mas aquilo que é essencial numa agência é a capacidade criativa dessa agência. Portanto, eu diria que, apesar de haver muitos departamentos, aquilo que é o mais importante dos departamentos de uma agência é o seu departamento criativo, porque é aí que reside a razão de ser, de existência de uma agência. Se a Avas tem alguma dificuldade em contratar pessoas, o Pedro liga para a Ordem dos Advogados, ou não? Curiosamente, quando eu cheguei à publicidade, descobri que havia uma série de advogados dentro da área da comunicação? Portanto, não fui um caso único, houve bastante, e alguns deles que tiveram posições de relevo. Eu estou a pensar em alguns advogados com quem eu tive a oportunidade de compartilhar e que me cobraram, se me estão a ouvir. Eles, por acaso, são super criativos. São super criativos, mas nem sempre funciona, não é? Nem sempre funciona. Então, chega a Avas nos últimos... Eu já perdi a conta. Eu comecei numa outra agência, também numa multinacional, chamada BBDO, onde tive 7 anos. Foi engraçado que ao fim de 7 anos, na altura, quando eu comecei a trabalhar, a mobilidade era muito grande na publicidade e as pessoas estavam muito pouco tempo nas agências, havia muita oferta de trabalho e, portanto, as pessoas estavam 1 ano, 2 anos, 3 anos num sítio e mudavam. E saltavam. Eu fiquei lá 7. E quando ao fim de 7 anos eu resolvi mudar, e quando disse ao meu pai, olha, vou mudar de emprego, o meu pai, que trabalhou 40 e não sei quantos anos no mesmo sítio, disse-me assim, mas ainda agora chegaste, vais mudar já. Mas ao fim de 7 anos mudei e e tive a minha primeira passagem pela Avas, onde tive só 6 meses, porque ao fim desses 6 meses recebi um convite para ir para uma outra multinacional que apresentava um desafio interessante e que eu um bocadinho também como saltei para o direito sem saber ao que ia, também dessa vez também saltei para esse desafio sem saber bem ao que ia, porque era uma multinacional que estava a atravessar um período um bocadinho difícil e, portanto, o convite era para ir reestruturar a empresa e eu achei que era uma coisa, na altura eu tinha 30 anos, achei que era uma coisa interessante.
e passei 3 anos nessa agência, chama-se Macan, ainda existe, em Portugal, é uma das grandes multinacionais do ramo. E foram 3 anos duríssimos, muito duros, porque de facto a agência estava numa situação complicada e foi preciso reestruturá-la, aquilo era um grupo de agências, tiveram que se fechar empresas, tiveram que se reestruturar as que ficavam, tivemos que rescindir contratos com muita gente e tudo isso foi um processo muito duro, muito difícil. Eu tinha muito pouca experiência também, quer dizer, eu tinha tido, os meus 7 anos no meu primeiro emprego eram acima de tudo. A minha função era uma função de ligação aos clientes e não de gestão da empresa. Depois, quando saí dessa e fui para a Avas, aí já era diretor-geral adjunto e, portanto, já tinha mais contacto com a parte da gestão, mas estive lá há muito pouco tempo e, portanto, quando vou para a Macan, vou para funções puras de gestão, embora depois também acumulasse as outras, e aquilo foi uma coisa difícil e foi uma coisa muito, na altura até assustadora, porque... Então passou de um account manager, de trabalhar com os clientes da comunicação de cada empresa, para uma liderança. Sim, passei para diretor-geral adjunto quando passei pela Avas a primeira vez e para CEO da Macan quando E porquê é que acha que viram essa liderança no Pedro para dar esse salto? De forma que trabalhava com as pessoas, liderava com eles? Não sei se sou a melhor pessoa para responder a isso, mas eu acho que tem muito a ver também com a forma como as carreiras progridem, que às vezes não é, em boa verdade, a forma mais racional para elas progredirem. Eu comecei como um estagiário, não é? E, portanto, como era um bom estagiário, passei a executivo de contas, depois, como era um bom executivo de contas, a diretor de contas, depois, como era um bom diretor de contas, a diretor de serviço a clientes, e o passo seguinte era uma direção-geral. E pronto, e assim foi. Mas são trabalhos totalmente diferentes, não é? São. Eu descobri isso quando comecei a exercer essas funções, porque era uma coisa gerir clientes e fazer aquilo que eu fazia, que era gerir os clientes e depois gerir o trabalho interno da agência. Outra coisa é gerir a agência, não é? Ter a preocupação do dinheiro, ter a preocupação das pessoas, pensar no qual é no modelo da organização. Quer dizer, até lá chegar, aquilo que eu fazia era ir para organizações que tinham um modelo definido. À medida que eu fui subindo na escala hierárquica, podia ter opiniões ou dar sugestões para a otimização desse modelo, mas o modelo já existia. Quando de repente estamos numa função de direção... E como é que encarou essa situação? Não, por exemplo, as pessoas falam muito que gostavam de desenvolver e crescer nas empresas e tiram cursos dedicados àquela área, não é? O Pedro teve que ir aprendendo pelo caminho. Sim, como é que fez isso? Leu alguns livros, associou-se a algumas pessoas? Fui lendo e tive sempre junto de mim pessoas que eram experientes e que me ajudaram imenso. Os mentores ali ao seu lado, não é? Sim. E eu acho que isso é uma coisa importantíssima porque beneficia sempre muito da Mas dentro da empresa onde estava a trabalhar? Sim. Eu, quer dizer, em todos os sítios por onde passei, havia sempre figura, mesmo já depois de CEO na Avas, quer dizer, a Avas, havia um presidente da Avas, que aliás tinha sido a primeira pessoa que me tinha contratado, que então também foi mudando e reencontramos na Avas, e portanto, quer dizer, apesar de eu ter já essas funções de topo, havia ali uma pessoa que estava mais acima e com quem eu aprendia muito. O mesmo aconteceu quando tive. Então era o copiloto, entre aspas, não é? Estava ali ao lado do comandante, sim, até que lhe deram... Ou ele era uma torre de controle, porque eu às tantas, quer dizer, o comando já estava na minha mão, mas havia ali uma torre de controle. Então, mas o Pedro tem iniciativa própria, então? Sim. Viu-se com os desafios e disse, ok, vamos em frente. Sim, teve que ser. Porquê é que teve que ser? Não tem que ser, não é? Há pessoas que até dizem, isso não é para mim, nunca fiz isso. Certo, mas quer dizer, eu a partir do momento em que... Eu confesso que quando aceitei o convite não sabia bem no que me ia meter, não é? E não tinha a consciência da dimensão e da complexidade daquilo que eu ia fazer. Mas depois, a partir do momento em que ali estive, quer dizer, não me fazia sentido a dizer, olha, afinal não é isto, ou voltar as costas. E, portanto, quer dizer, nesse processo de reestruturação, assumi-o durante os 3 anos e quer dizer, aquilo custou-me. Eu daqui a tempos andava a ver fotografias antigas e vi fotografias minhas desse tempo e eu estava magro, porque de facto aquilo era uma coisa que me consumia as energias. Havia o trabalho normal que eu já fazia de gerir os clientes e de controlar um grupo de accounts e de criativos, e depois em cima disso havia o esforço de reestruturar a empresa e de lidar com problemas que eu ia conhecendo
quase ao dia. Então posso dizer, se trabalhamos com intensidade e com força de vontade, podemos perder peso. Podemos. Eu sou a prova viva disso e perdi bastante. E depois chega a Avas, com esse trabalho que foi feito, tem uma oportunidade de ir para Avas, correto? Sim, eu entrei no grupo Avas, não na agência onde estou agora. A Avas tem 2 agências, uma é a Avas, de que eu sou CEO agora, e outra é a Fuel. Hoje em dia são as 2 maiores agências do mercado, mas na altura em que eu fui para a Fuel estava a lançar-se e a pessoa que estava à frente da Fuel tinha sido meu cliente, era uma pessoa com quem eu tinha uma relação muito próxima, e dávamos muito bem, e ele vinha tinha sido cliente, nunca tinha trabalhado em agência, e disse-me, olha, meti-me nisto, vou abrir uma agência, precisava de ter ao meu lado alguém que tivesse experiência neste ramo, porque a minha visão é uma visão que ainda não é a da agência, é de cliente, e portanto gostava que estivesse aqui ao meu lado, e eu durante um ano estive com ele a fazer o startup da agência, e foi muito divertido, porque eu até aqui tinha estado em estruturas muito grandes, e apesar dessa agência estar inserida na Avas, e a Avas é uma estrutura grande, mas quer dizer, a agência na altura éramos 5 pessoas. E isso torna as coisas super interessantes, porque nós fazíamos tudo, não é? Todos tinham que ser tudo. Isso é ótimo. E depois tinha que haver coisas engraçadas. Eu lembro que nós não tínhamos máquina de café, e portanto quando queríamos tomar café fechávamos a agência e íamos a um café que havia do outro lado da rua tomar um cafezinho, e enquanto estávamos a tomar o café havia sempre alguém que dizia, olha, estamos a perder a conta da Nike, os gajos estão a ligar lá para a agência e não está ninguém para atender o telefone. Não sei se aconteceu ou não, mas tinha estas coisas engraçadas, e depois obrigava-me, e foi um período muito, apesar de curto, muito divertido, porque foi a minha experiência de uma startup. Nós tínhamos que fazer tudo, quer dizer, eu tinha que ser um bocadinho de diretor financeiro, de diretor de contas, de criativo, porque às vezes o criativo não estava disponível e era preciso fazer uma frase, então tinha que ser eu, quer dizer, e todos nós tínhamos que nos ir revezando nestas múltiplas funções, e foi uma coisa muito... Excelente exemplo. Aprendi muito com isso, e ao mesmo tempo também foi uma boa forma de recuperar as energias depois de um período tão extenuante e tão cheio de coisas muito intensas como o que eu tinha tido antes desse. E hoje em dia é engraçado, porque eu quando penso nas coisas que fiz, esse ano foi talvez o ano mais divertido da minha carreira profissional, embora tenha feito trabalhos... Aprender faz divertido, sim, não é? E fazermos as coisas do zero e sairmos da nossa zona de conforto, porque aquilo obrigou-me a fazer muita coisa que eu já não fazia há muito tempo, porque tinha feito quando comecei a trabalhar, mas já não estava habituado a fazer, ou coisas mesmo que eu nunca tinha feito, porque não faziam parte do meu job description, mas ali não havia job description, o job description era pôr isto de pé, não é? E portanto tínhamos que fazer what it takes. Whatever it takes. É engraçado, e agradeço imenso ter aceito o nosso convite, porque o que acabou de dizer, e eu, pronto, dentro do nosso grupo, e também fazemos muitas entrevistas para a área comercial, e muitas, se calhar, eu diria 70% ou 80% das pessoas, eu não estudei para isso. Eu venho de outra área. Então, mas porque é que respondeu a este anúncio, então, não é? Porque é que respondeu a este anúncio? E depois as pessoas que já cá estão dentro, que foram contratadas para áreas específicas, não é? Depois dizem, eu não sei fazer isso. Não é? E o Pedro tem um exemplo de que não sabe, aprende-se. Tem que se aprender. Vamos ao ataque. Não temos alguém para fazer café, vamos fazer o café. Não há alguém para fazer, sei lá, ligar para o cliente, atender o telefone, etc. Fez isso. Eu acho que isto é um excelente exemplo para as pessoas que estejam a ouvir, que não se sabe tudo, não é? Não, nunca se sabe tudo. A gente costuma dizer, não tem que ser bom para começar, mas tem que começar para ser bom. E o Pedro é um excelente exemplo disso, e para as pessoas que nos estão a ouvir, não temos que saber tudo, temos é que ter força de vontade, não é? Sim, e temos que eu acho que isso é uma coisa, enfim, que eu tenho que agradecer aos meus pais, que eles sempre incutiram em mim esta cultura de que as coisas acontecem com trabalho e com esforço, não há magia. Os resultados vêm com trabalho e esforço, mesmo sem saber ao princípio, sim, não é? Sim, e depois aquilo que eu acho que fui aprendendo ao longo da vida, e esta coisa de ter mudado, de ter ido para uma atividade que não tinha que ver com a minha formação, e ter ao longo da minha vida ter feito uma série de coisas para as quais eu, na verdade, não estava tecnicamente preparado, se calhar como devia. Aquilo que eu aprendi com isso é que eu acho que é sempre possível, quer dizer, nós temos, quando nós queremos fazer alguma coisa, se arregaçarmos as mangas e se fizermos, é sempre possível, e eu acho que hoje é cada vez mais possível, porque houve uma altura em que, por exemplo, o acesso ao conhecimento era uma coisa mais complicada, antes da internet, quer dizer, era preciso
Nós hoje podemos fazer cursos de Harvard sem sair de casa, não é? Sem dúvida, Há não sei quantos cursos gratuitos, não é? Podemos estar em África e podemos estar a fazer um curso de Harvard. Portanto, quer dizer, se nós quisermos, nós conseguimos. E isso é uma coisa que nós temos que... Acho que é uma coisa muito portuguesa, as pessoas queixam-se sempre muito da falta de sorte ou da falta de oportunidade, e eu acho que isso é uma coisa que nós temos muita necessidade, nós portugueses, infelizmente. Eu acho que há uma geração que já não é assim, mas eu ainda, durante a minha vida de trabalho, ainda apanhei muito isso, muito aquela sensação de que as pessoas parece que estão sempre à espera que alguém lhes pegue na mão e as leve de um sítio para o outro. E não podemos ser assim, quer dizer, não é assim que as coisas... A vida real não é assim. Exato. Não há sempre pessoas para nos pegarem na mão, há um momento da nossa vida em que temos que tomar essa renda, e o Pedro é um excelente exemplo dessa situação. Já que temos a oportunidade de estar aqui com o Pedro, CEO das Havas, vamos supor que eu estou a ouvir e eu tenho uma ideia para criar uma empresa, não é? E a primeira coisa que as pessoas pensam é: tem que ter um nome, tem que ter um website. Nunca pensam na parte das vendas ou se isto vai funcionar ou não, não é? Mas qual seria o processo da Havas se algum cliente aparece lá? Olha, temos aqui, sei lá, vamos começar uma empresa de energia solar, painéis solares. Qual é o processo que acontece dentro da Havas, ou o que aconselha o Pedro? A primeira coisa a fazer é ouvir, não é? Nós temos que ouvir, temos que conhecer, o cliente, é isso? Perceber o que é que as pessoas querem, o que é que têm na cabeça, que ideia é que têm, não é? Porque se a publicidade tem que ser criativa, não é? A construção de negócios ou o lançamento de negócios também tem uma dose de criatividade que tem que existir, quer dizer, tem que haver boas ideias, porque se a ideia não for boa, o negócio também não vai prosperar. E se não acreditarem na ideia, vocês dizem ao cliente: olha, eu acho que você não está aí pelo caminho certo? Sinceramente, nunca me aconteceu, porque eu acho que as pessoas também, quando dão o passo de falar com uma agência, já têm as coisas de tal forma arrumadas em que quer dizer, que já passaram esse teste de algodão. Embora, muitas vezes, às vezes os negócios, e às vezes até mesmo os negócios que não são começados por pessoas, são começados por empresas que se lançam num negócio novo, muitas vezes não funcionam. Mas quer dizer, quando as coisas chegam à agência, já houve muito estudo, já houve muito planeamento e, portanto, quer dizer, não se põe essa questão do nós olharmos e pensarmos: olha, isto não faz sentido. Sinceramente, nunca me aconteceu. Mas, portanto, a primeira coisa é ouvir o que as pessoas têm na cabeça, o que é aquele negócio, como é que elas o veem, como é que elas se posicionam dentro daquele negócio, se é um negócio que já existe. E depois, aquilo que nós fazemos na Havas já há muitos anos, hoje em dia é uma coisa que, enfim, já é relativamente corriqueira, mas nós começámos a fazê-lo já há 20 anos, que é, a indústria esteve sempre muito dividida, há muitas indústrias da comunicação, quer dizer, há a publicidade, há o design, depois apareceu o digital, há as relações públicas, enfim, há assim uma série de disciplinas que tradicionalmente estiveram sempre afastadas e, portanto, havia empresas especializadas em cada uma delas. E nós, há muitos anos atrás, percebemos que isto para os clientes era um problema, porque isto obrigava-os a terem não sei quantos interlocutores que depois eles tinham que articular. E, portanto, eu diria que já desde meados dos anos 90 que a Havas foi juntando estas valências e, portanto, nós tentamos sempre ter uma abordagem integrada aos problemas. Aquilo que é a nossa filosofia é pensar: ok, nós temos que identificar o problema de negócio e depois, o que dizemos aos clientes é: depois fique descansado que nós aqui entendemos, e se para resolver o problema de negócio é preciso uma campanha de publicidade, ela aparece. Se o que é preciso é um design de embalagem novo, ele também aparecerá. Se o que é preciso é uma estratégia de... Está tudo em casa. Sociais, sim, temos ali tudo. E alguém que coordena toda essa situação para o cliente. Há uma direção criativa. Gestor do projeto. Sim, quer dizer, há essa parte da gestão de projeto que aquilo que fomos fazendo fomos formando as pessoas para deixar de ter gestores de projeto de publicidade, digital, design. Tentamos que as pessoas tenham um conhecimento abrangente sobre todas essas disciplinas, e depois uma direção criativa, que é a parte, quanto a mim, mais importante, que é ter uma direção criativa que também não é uma direção criativa fechada em silos, mas sim alguém que coordena todo o processo criativo com vista a encontrar uma solução criativa para aquele problema de negócio que nos foi ali colocado. A partir do momento em que se descobre, em que se chega a essa ideia, depois as coisas tornam-se mais fáceis, porque aí já faz sentido olhar para a coisa pelo prisma das especialidades, depois há, de facto, em cada especialidade há conhecimento técnico específico. Então, mas se eu sou uma empresa, um startup com 2 ou 3 pessoas, tenho uma ideia, já bati em algumas portas e consegui que as pessoas queiram os painéis solares, e não tenho um orçamento grande, qual dessas áreas é que a empresa deve pensar para tentar criar mais algum revenue? Eu acho que... Ou alguma área específica? Eu diria que hoje em dia quase tudo começa pelo digital, por variedíssimas razões, não só pela possibilidade de abrangência quase
cósmica, não é? Que o digital tem. Obrigatória, não é? Exato. E também pela questão dos custos, é mais barato uma pessoa lançar uma empresa com comunicação digital do que fazer campanhas de televisão, que apesar de serem... Que veio a mudar muito nos últimos anos, sim, não é? Essa situação, sim, não é? Sim, mas quer dizer, os custos continuam a ser, das campanhas tradicionais, continuam a ser muito altos. E, portanto, uma empresa com menos músculo financeiro não faria sentido aconselhá-los a dizer vamos fazer um grande lançamento de televisão. Quer dizer, isso não faria sentido. Portanto, normalmente as coisas hoje em dia começam muito pelo digital e depois vão crescendo. E aquilo que temos visto, aliás, inclusivamente, é que há muitas coisas que começam no digital, vivem no digital e no digital se mantêm, porque hoje em dia há muita coisa que não precisa sequer de sair do digital. Embora Portugal ainda seja um país onde a forma mais rápida de chegar a toda a gente ainda continua a ser a televisão, apesar de todos percebermos que há uma geração que vai consumindo cada vez menos televisão e que há uma série de ferramentas que hoje em dia nos permitem saltar os blocos publicitários, mas quando nós temos anunciantes com músculo e que querem rapidamente poder chegar a muita gente, quer dizer, a televisão continua a ser então, em princípio, criar uma história à volta do produto ou do serviço e atacar o digital, é isso? Sim, o mais importante de tudo é conseguir ter uma ideia. Não é? Aquele negócio, aquilo que eu espero dos clientes, aquilo que eu costumo dizer aos clientes, eu preciso que me diga qual é o seu problema de negócio. Não é? Quer vender mais, quer vender mais aos que já têm, quer conquistar novos. Eu preciso que isso é uma coisa que do lado do cliente... Está a começar, se calhar, quer isso tudo, não? É para difícil, começar... mas é difícil conseguir tudo de uma vez. Portanto, é bom que também quem tem a condução do negócio tenha uma noção de que não é possível fazer tudo ao mesmo tempo e que há coisas que são mais importantes do que outras e, portanto, temos que começar por algum lado. E depois o meu compromisso, a partir do momento em que esse problema de negócio está identificado, é ok, então vamos encontrar uma ideia que é uma ideia que adereça esse problema de negócio. Depois, como é que a ideia se exprime, onde é que ela vai aparecer isso? Depois onde é que se vai criar valor, essa é a parte fácil, não é? Porque o que é difícil é ter uma boa ideia, é conseguir chegar a um conceito de comunicação que seja diferenciador, que faça sentido, que tenha a capacidade de chamar a atenção das pessoas. Depois, se a partir dele é preciso fazer anúncios de televisão, comunicação para as redes sociais, pósteres de loja, o que seja, quer dizer, essa parte é uma parte que eu diria que é mais fácil. O que é difícil são as ideias, por isso é que eu dizia as ideias que têm a mensagem, correto? Sim. Então, que exemplos é que nos pode dar de algumas ideias que correram bem e através da publicidade e comunicação, por exemplo, com a vossa empresa, aquilo deu um salto? Olha, há uma história que, enfim, não aconteceu cá em Portugal, mas era uma história que nós até costumávamos partilhar muito com os nossos clientes, que eu acho que mostra bem até onde é que pode ir esta capacidade de olhar para o problema de negócio e identificar qual é a melhor solução criativa para o resolver. Há muitos anos atrás, numa das agências da Euro, na Argentina, apareceu-lhes um cliente que era um promotor imobiliário que estava a desenvolver uma zona de Buenos Aires. Uma coisa tipo Expo, assim, uma zona grande e tal, que ia ter um projeto imobiliário muito grande. E basicamente aquilo não estava a correr muito bem, as pessoas não estavam a interessar muito pelo empreendimento e ele foi à agência e queria uma campanha para promover o empreendimento. E quando se olhou para... Portanto, ele deixou lá a informação, consultou-se a informação, foi-se lá visitar aquilo e quando se teve a reunião com o cliente, onde supostamente se ia apresentar uma campanha, aquilo que se tinha percebido quando se andou a fazer esta análise da informação que tinha lá sido deixada foi que, apesar daquilo ser uma zona que era uma zona de Buenos Aires, aquilo era uma língua e o acesso a essa língua tinha que se dar uma volta muito grande. E, portanto, o que a agência disse a esse cliente foi, olha, você não precisa de uma campanha, precisa de uma ponte. E, portanto, a ideia criativa que a agência deu ao cliente foi, vamos contratar o Santiago Calatrava, vamos pedir para ele fazer uma ponte e vamos resolver este problema de negócio que você aqui tem, fazendo uma ponte que não é apenas uma ponte, que é também um símbolo e quer dizer, é uma ponte de autor, porque é um arquiteto conhecido. E hoje em dia existe em Buenos Aires, um dos landmarks de Buenos Aires é essa ponte, que se chama Puente de la Mujer, que foi desenhada pelo Calatrava e que passou a dar um acesso mais rápido a essa zona. Portanto, isto só para dizer que isto não tem que ser, as coisas não têm que ser resolvidas sempre daquela forma básica e clássica com que se resolveu uma coisa anterior.
E, portanto, outro exemplo também da Avas, julgo que foi em São Francisco também, foi uma empresa que fazia microprocessadores de computadores, que se calhar já ouviu falar, uma empresa chamada Intel. Intel, acho que sim. A Intel tinha um problema, que era fazer uma coisa absolutamente crítica para que os computadores funcionassem, só que ninguém havia, porque estava lá dentro. Não é? O microprocessador era absolutamente crítico para que o computador funcionasse, mas ninguém o via, portanto as pessoas não valorizavam se aquilo tinha um processador Intel ou de outra marca qualquer. Exato. E também, ao pedido de uma campanha, a agência disse, olha, em vez de fazermos uma campanha, porque é que não faz um autocolante que se cola fora do computador e que diz Intel Inside? E esses autocolantes nascem dessa ideia, que foi muito mais eficaz e que fez muito mais pela marca do que qualquer campanha de televisão no digital. Não, porque na altura, quando essa campanha saiu, não havia internet com a força com que tem hoje. Mas, quer dizer, não havia nada do que fosse a comunicação tradicional que pudesse ser tão forte como aquilo que se fez. E, portanto, as boas ideias são exatamente estas que, mais do que serem ideias giras, não é? Que às vezes a gente vê coisas, ai que giro e tal. Elas, mais do que serem giras, são ideias que de facto vão ao fundo do problema que ali foi posto em cima da mesa e resolvem-no. É fácil, ou não é fácil, mas quer dizer, é tentador resolver qualquer problema de negócio com uma campanha que é divertida, há muitos anúncios que são anedotas, não é? Na verdade, se a gente olhar para eles, aquilo é uma anedota que se conta e depois tem um logotipo no fim. Mas capta a atenção da pessoa. Que também tem o seu mérito, lá está, porque capta a atenção da pessoa, falas, olhar... Esse é o objetivo, captar a... Eu acho que esse é o primeiro. Se nós não captarmos a atenção da pessoa, tudo o resto que se tenta fazer a seguir, quer dizer, é ineficaz, porque as pessoas não nos viram. E se fizer o exercício na sua vida, vai ver que grande parte da comunicação que o impacta não lhe deixa marca nenhuma, porque não lhe chamou a atenção, apesar de a ter visto. Quer dizer, quando corre o seu feed do Instagram, aparece-lhe mata de anúncios. Lembra-se do último que viu? Se calhar não se lembra, mas ele estava lá, não é? Ou quando vê... Então a ideia de uma agência é captar esses... Hoje é 3 segundos, não é? Menos 3 segundos, não é? Pois, o que é que dizem hoje em dia para captar a atenção do alguém no digital? No digital, nos primeiros 3 segundos temos que já dizer tudo e mostrar qual é a marca, etc. Que é um desafio muito grande, não é? Mas quer dizer, de facto, se nós não conseguirmos isso, tudo o resto depois pode ser tudo fantástico e pode-se gastar imenso dinheiro a produzir uma coisa muito bonita, etc. e tal, mas quer dizer, se nós não conseguirmos chamar a atenção das pessoas, nós falhamos completamente no então, nosso o grande objetivo. desafio vosso e da agência é como é que nos diferenciamos, lá, como se diz, o Blue Ocean, como é que a gente se diferencia de alguém que está a vender carros, não é? Há tanta gente a vender carros. Sim. O que é que nós podemos dizer? O que é que nós podemos dizer sobre o nosso carro que mais ninguém possa dizer e como é que o podemos fazer de forma a que ninguém se esqueça que aquilo que nós dissemos fomos nós que dissemos. É muito engraçado porque eu, enfim, vejo muitos estudos de marcas que, quando fazem as suas análises da comunicação que fazem, nós concluímos que muitas vezes as pessoas até se lembram de coisas dos anúncios, sejam em que meio forem, mas depois quando vamos à questão da atribuição as pessoas baralham-se, acham que o anúncio que viram da marca A afinal é da marca B, porque lá está, porque é uma coisa que a gente na nossa atividade nunca se pode esquecer, as pessoas têm a vida delas, não é? Têm os seus problemas, as coisas de que gostam, claro. A publicidade é sempre uma interrupção, venha ela em que meio vier. E, portanto, nós temos que transformar essa interrupção num momento prazeroso. É muito importante, e fala-se muito da publicidade, eu uso aqui publicidade no termo genérico, não só publicidade de televisão, mas como uma forma de entretenimento. E, de facto, se ela não conseguir ter essa capacidade de entretenimento, seja no sentido de entretenimento puro, de me divertir, ou de um entretenimento mais qualificado, de me ensinar qualquer coisa, ou de me mostrar uma coisa que eu nunca vi, se ela não tiver essa dimensão, é muito complicado ela ser eficaz. E, portanto, daí eu ter-lhe dito que é muito importante a questão o departamento mais importante é o dos criativos, porque são os contadores de histórias, não é? São as pessoas que engendram as histórias e que montam estes dispositivos que garantem a atenção das pessoas. Eu tenho duas perguntas importantes que ao longo da minha carreira tenho vindo a debater com elas e agora que tenho aqui o Pedro à minha frente vou aproveitar. Nós estamos na área comercial, foi de onde eu comecei, na outsourcing de vendas para grandes empresas e muitas vezes é uma venda,
qual é a diferença entre vendas e o marketing? Porque às vezes a gente põe anúncios diferentes, etc. E queremos pessoas que aprendam a área comercial das vendas. Não, eu venho do marketing. Qual é a diferença do marketing e a venda e o vendedor? Eu acho que o propósito de qualquer atividade que tenha que ver com o marketing, no final está sempre a venda, quer dizer, o marketing Mas as pessoas dizem, eu não vendo, eu faço marketing. Pois, faz-me um bocadinho confusão perceber o que é que isso quer dizer, porque acho que o exercício será sempre espúrio se não se traduzir na capacidade de vender. Sendo que vender também pode ter vários significados. Vender significa vender aquele produto que se está a promover, mas também significa criar valor para uma marca debaixo da qual se está a vender um produto ou vários produtos. E, portanto, acho que as duas coisas são uma venda, quer dizer, quando se faz uma campanha institucional de uma marca qualquer, aquilo que se está a fazer não é a promover uma venda direta, mas é a fortalecer a capacidade daquela entidade de conseguir depois vender produtos, serviços, o que seja, porque se está a criar ali uma teia de associações à volta daquela marca que faz com que as pessoas depois estejam mais permeáveis a aderir às propostas às propostas comerciais puras e duras que ela fará. Portanto, há sempre esta dimensão da venda, e isso é uma discussão que há sempre muito nas agências, que têm muitas vezes uma tentação para ver a publicidade no sentido genérico quase como uma atividade artística. Eu costumo sempre dizer, não, quer dizer, quem quer ser artista pinta quadros ou escreve livros. Isto é diferente, quer dizer, há aqui um cliente, esta comunicação é uma comunicação comercial, é uma comunicação de persuasão comercial. Não é como a arte, quer dizer, que se faz sem um propósito. Exato. Embora depois nós tenhamos que convocar o talento de artistas, de realizadores, de ilustradores, de para passar a mensagem que foi da história, não é? Mas quer dizer, mas ao contrário das peças que nós vemos numa galeria, as nossas peças têm um objetivo, e esse objetivo está sempre ligado a uma dimensão comercial, que tanto pode ser de uma venda de um produto ou de um serviço, ou da construção de equity de uma marca. Portanto, isso nunca se pode perder de vista. Então, se eu for entrevistado em Navas sobre o meu produto, não sei se isto há um número ou uma percentagem que se pode dizer, mas a minha pergunta é, um produto, seja qual ele for, uma caneta A e caneta B, as duas fazem a mesma coisa, uma é um brand e a outra não é. Uma é uma marca e a outra não é uma marca. O que é que se pode atribuir em termos de, se eu for a perguntar, Pedro, se vocês criarem aqui um brand à volta do meu produto, eu vou poder cobrar mais por esse produto? Sim, porque no fundo o que é uma marca é o que é? Uma rede de associações. E essas associações são aquilo que depois nos permite extrair valor ou identificar naquele produto, que na verdade é igual ao do lado, um valor adicional. Porque a comunicação fez com que aquela caneta, por exemplo, para pegar no seu exemplo, diga mais coisas sobre mim do que a outra. A emoção, não é? Exatamente. Àquela pessoa. E é engraçado nós pensarmos, eu às vezes penso muito nisto, a geração dos meus pais, que hoje tem 80 anos, era uma geração onde as diferenças entre as pessoas tinha muito que ver com questões ideológicas, religiosas, não é? Havia quem era católico e quem não era, havia quem era comunista, quem era social-democrata, eram as clivagens que havia. Eram mais vincadas que hoje? Eu acho que essas diferenças, enfim, agora as coisas estão a mudar um bocadinho, porque há muita ideia extrema, não é? Mas eu senti muito que na minha adolescência e depois no início da minha idade adulta, as diferenças entre as pessoas tinham muito menos, depois podemos discutir se isto é bom ou é mau, que isso é outra discussão, mas tinham muito menos a ver com estas questões ideológicas e tinham mais a ver com as questões das marcas. As pessoas, era mais fácil identificar as pessoas pelo tipo de marcas a que se associavam do que pelos valores políticos ou religiosos a que se associavam, que entraram todos, enfim, numa certa falência. E, portanto, isto fez com que, de facto, as marcas percebessem que tinham que contar histórias que ajudassem a construir uma narrativa e um acervo de valores à volta daquela marca, porque isso, de facto, fazia sentido para as pessoas. E, portanto, nós aquilo que temos que fazer é ajudar as marcas, com as tais ideias que se vão tendo, a conseguirem construir esse valor, porque é
em momentos de paridade, e nós hoje vivemos, quer dizer, tirando alguns exemplos que não são muitos, na maior parte das categorias, quer dizer, as coisas os produtos são muito idênticos. Portanto, se não há esta diferenciação pelo lado emocional, pelo lado projetivo do que aquela marca então, diz de mim... podemos atribuir uma percentagem, o meu produto com marca pode ir buscar mais 20% do que outro, 50%. Há empresas a fazer... Que resposta é que me daria a mim se eu levasse um produto meu e digo, eu quero que isto... Eu honestamente não lhe conseguia dar uma resposta. Não há um número há empresas assim que fazem essas avaliações e, enfim, têm métricas para fazer esses cálculos. Valem o que valem, mas às vezes acertam, outras vezes não. Eu acho que é difícil, porque depois todo este processo é um processo onde é uma equação onde há muitos fatores. E há muitos fatores que são controlados por entidades diversas, não é? Quer dizer, há coisas do meu lado, quem desenvolve a comunicação, que eu controlo, mas eu tenho clientes e os clientes, em última análise, são eles que decidem se fazem assim ou se fazem assado. Exato. Portanto, é muito difícil ter a certeza de como é que o processo vai acabar quando há muita gente a mexer nele e a poder interferir. Depois é o tempo também da marca a viver na mente das pessoas, não é? Isso conta imenso, não é? Eu lembro-me, dentro da minha carreira, ao longo dos anos, nós vendemos muitos livros de contos de fadas para crianças, não é? E vendíamos um livro da Disney, sei lá, vendemos milhões e milhões de livros da Disney ao longo dos anos. E então, algum iluminado dentro do nosso grupo disse assim, gente, temos aqui 12 contos da Disney, 12 histórias da Disney, o Rei Leão, Cinderela, etc., que vendemos por, 20 euros, não é? Vamos pôr aqui 365 contos, um para cada dia, um livro assim deste tamanho, e não é da Disney que estamos-lhe a pagar uma pipa de dinheiro, e vamos vendê-lo por metade, por 10 euros. O livro da Disney vendia sempre 5 vezes mais do que um do outro, que era o dobro do livro, metade do preço, e nunca... a Disney é Disney, mas é um exemplo de o que a marca pode vir a representar. Olha, há imensos exemplos, quer dizer, aqui há tempos lembro-me de estar a ler aí sobre relógios. Grande parte das marcas de relógios que nós conhecemos, as máquinas são todas feitas no mesmo sítio. O que é que muda naqueles relógios? Duas coisas, o design exterior e a marca. E a marca e a publicidade à volta dela. Exatamente, e a marca resulta da comunicação que foi feita ao longo dos anos e que faz com que as pessoas olhem para aquela marca e lhe associem uma série de valores com os quais se identificam e, portanto, querem tê-la. E quer dizer, isto acontece em imensas categorias de produtos. É engraçado também um fenómeno que aconteceu aqui no nosso país, e quer dizer, aconteceu noutros sítios também. Deve-se lembrar que quando enfim, nos anos, final dos anos 80, meados dos anos 80, apareceram as grandes superfícies, não é? Começou com o Continente, foi por aí fora, hoje estão cá todos, e ao princípio havia as marcas brancas, não é? A gente falava nas marcas brancas. Hoje em dia não se fala em marcas brancas, fala-se nas marcas da distribuição, ou fala-se na marca Continente, na marca Pingo Doce, e quer dizer, e elas começaram como o racional das marcas brancas era isto é uma marca sem marca e portanto até é mais barato, para isto é uma marca da insígnia da distribuição e portanto é melhor. Ou seja, todo o capital de confiança que nós reconhecemos na marca Continente, com a qual nos relacionamos há 30 anos, é transportado para aquele pacote de arroz de marca Continente. O raciocínio, no início, era muito diferente. Era, não, esta aqui, como não tem marca, é mais barata. E é engraçado ver como a coisa evoluiu. E tem tido bastante sucesso. Claro. Tem tido bastante sucesso nessa área. Muito bem, e Pedro, agora mudando um pouco para a atualidade, não é? 13 de março de 2020... acho que todos fomos mandados para casa. É verdade. Com este cartão vermelho. Não é? Cartão vermelho, nem foi cartão vermelho, acho que não nos portámos mal, não é? A gente não fez nada. Portámos mal foi depois, não é? Depois, portámos mal foi depois. O que é que isso veio a mudar numa empresa que tem, quantas pessoas aqui? Nós aqui no edifício somos quase 400, são várias empresas. 400 pessoas, não é? De várias empresas. O que é que mudou? O que é que aconteceu? Bom, mudou. Qual foi o vosso raciocínio? No escritório houve uma coisa que do dia 13 para o dia 14 mudou muito, que foi o escritório ficou vazio. Portanto, nós mandámos todas as pessoas para casa. Já tínhamos, antes do 13 de março, tínhamos mandado já algumas que eram pessoas que estavam naquelas categorias de risco e, portanto, por precaução já tinham ido para casa, mas era um grupo relativamente pequeno. No dia 13, acho que ficou toda a gente muito assustada, sentimos que as pessoas estavam preocupadas e assustadas. Há muita gente nova que usa transportes públicos e, portanto, sentiam-se muito expostos. Acho que aí a mídia fez um bom trabalho em termos de publicidade de medo, não é? É verdade. Se calhar com alguma razão, mas pronto, se calhar às vezes nunca saberemos, é mais forte passar essa mensagem
E quer dizer, eu acho que fomos todos cautelosos e eu sinceramente não me arrependo, porque é difícil depois não ser cauteloso e viver com as consequências da falta de cautela. O que é certo é que passámos todos de um dia para o outro para casa. Nós tínhamos todos nos nossos computadores, tínhamos todos Teams e, portanto, na altura disse, não, pronto, as pessoas vão para casa e usam o Teams. Ninguém sabia usar o Teams, ninguém nunca tinha usado o Teams, as pessoas estavam muito habituadas à dinâmica de corredor. Nós foi o Zoom. Pois, nós também andámos pelo Zoom, mas o Teams era supostamente a ferramenta oficial que eu tinha no meu computador instalado há 2 ou 3 anos e nem sequer sabia ao certo onde é que ela se ligava, que nunca a tinha usado. E, portanto, eu fiquei um bocadinho assustado, pensei, primeiro, a nossa atividade tinha muitos momentos informais de conversa. As coisas resolviam-se muito no corredor, no café, com 2 ou 3 pessoas à volta de um computador e, portanto, eu achei que essa coisa de nós passarmos para um sistema remoto que ia interferir muito com o trabalho. E depois achei mesmo que ia haver ali um período que eu achei que ia ser grande adaptação a uma ferramenta nova. Nada disso aconteceu. As pessoas imediatamente começaram e intuitivamente começaram a usar bem as ferramentas, as coisas começaram a fluir de tal forma, e depois houve ali um fator que eu acho que também foi curioso. Houve alguma curioso. adaptação ou foi rápido? Eu diria que não dia houve 14, adaptação. Dia 15 estava tudo dia 14 com normalidade. Estávamos a ter reuniões entre nós já com grande proficiência e, quer dizer, ao fim de uma semana parecia que já fazíamos aquilo a vida toda. Com um adicional que foi, de facto, houve ali um entusiasmo inicial, era uma coisa nova, era uma forma nova de trabalhar e aquilo que eu senti nas pessoas foi ali as pessoas também passando a estar em casa, começaram a sentir-se seguras, portanto deixou de haver aquela ansiedade que havia e houve ali um momento de grande energia que se revelou, que se traduziu em muito trabalho e em ótimo trabalho. Houve ali um problema também, que fomos tendo que ir aprendendo a gerir, que é de repente quando estamos em casa as fronteiras entre a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional tornam-se difusas, não é? A gente não sabe onde é que ela está e, portanto, senti que andámos todos a trabalhar muito. Começámos depois também rapidamente a perceber que as pessoas tinham filhos pequenos em casa, aquilo era uma coisa complicada. Quer dizer, alguns, se calhar, não tinham as condições, não é? Sim, quer dizer, era frequente estarmos em reuniões e aparecer uma criança, é muito difícil explicar a um bebê ou uma criança de 2 ou 3 anos que o pai ou a mãe está em casa e que não pode brincar com ele, portanto, eles iam aparecendo. Também às tantas aquilo acabou por ser uma coisa que se incorporou e nunca ninguém se chateou nem se ofendeu por alguém dizer, olha, mas agora tenho mesmo que parar porque o meu filho está a entornar a sopa ou uma coisa qualquer dessas, quer dizer, passou a ser normal, mas portanto foi um salto muito rápido, muito eficaz, surpreendentemente eficaz, e eu acho que rapidamente começámos a funcionar no novo paradigma. Novo paradigma é esse que veio para ficar, quer dizer, nunca mais voltaremos a estar como estávamos antes da pandemia. Exato, já incorporamos nos nossos planos o termos sempre pessoas em trabalho remoto, portanto a nossa ideia é termos sempre... Há pessoas que querem trabalhar em remoto? Acho que todas as pessoas querem ter algum tempo em remoto e, portanto, a nossa ideia é ter... E veem que podem continuar a ser produtivos sim. e ter aquele equilíbrio das duas coisas. Na maior parte das funções, aquilo que nós concluímos foi que, de facto, quer dizer, as pessoas no tempo em que tiveram 100% remotos a trabalhar, as coisas aconteceram, fizeram-se e embora em alguns casos se possa dizer que é melhor estarmos presentes, a partir do momento em que se arranja um sistema em que durante 3 dias da semana estamos lá e 2 dias não estamos, quer dizer, os 3 dias servem para resolver aquilo que tem mesmo que ser resolvido. Então acha que veio para ficar? Acho que veio para ficar. Um híbrido? Acho que isto traz novos desafios à gestão e à liderança. Não é? Quer dizer, à gestão, desde logo, pela parte dos desafios logísticos que isto traz. Quer dizer, eu agora passo a vida a ver modelos de A's e de B's e de A's que vêm à segunda, quarta e sexta, de B's que vêm à terça, quinta. Quer dizer, isto traz novas complicações e novos desafios, por um lado. Por outro, isto traz desafios também à liderança, que é, a partir do momento, e eu senti muito isso, quando nós estávamos em totalmente remoto, quer dizer, de repente, nós deixamos de trabalhar numa empresa, não é? Nós estamos em casa e, portanto, nós fazemos parte de uma organização à qual nos ligamos, vamos buscar trabalho, vamos fazê-lo, depois entregamos-lo, e quer dizer, e enfim, a ideia de espírito de corpo, não é? Vai-se diluindo, porque os momentos de convívio desaparecem. Nós latinos precisamos muito desse contato. E com os clientes? Com os clientes eu sinto um bocadinho a mesma coisa. Havia muita... Se eu fizesse contas às horas da minha vida que eu gastei
a ter reuniões de 1h30, 2 horas no Porto, para a qual eu perdia um dia inteiro. Quer dizer, foram imensos dias da minha vida, que eu tive sempre muitos clientes no Porto. Quer dizer, nunca mais isso vai acontecer, porque de facto chegamos todos nós e os clientes que não faz sentido estar a fazer uma pessoa fazer aquela deslocação para ter se calhar uma primeira vez ou segunda vez, mas depois já conhecer o cliente para dar... Dizer, haverá momentos em que é necessário, mas não é preciso regularmente. Eu acho que com os clientes há momentos em que me custa muito fazer reuniões remotas. Nós temos sempre, a agência de publicidade tem sempre que estar em new business, tem sempre que andar à procura de clientes, é uma atividade constante. É muito ingrato estar a apresentar, a responder a um concurso ou a apresentar uma proatividade a um cliente com quem não se tem ainda uma relação, por Teams ou por Zoom, quer dizer, está-se a falar para um monitor, depois as pessoas desligam a câmara porque a ligação não está boa e, portanto, de repente nem sequer uma cara A, um ícone com umas iniciais, quer dizer, não se consegue ler a sala. Está em mute. Que é a frase mais dita este ano, é o estás em mute, não é? Liga a câmara. E, portanto, essa parte eu acho que não, é pior, e eu gostava que quando voltássemos àquilo que seja normal, quer dizer, que nesses momentos específicos que a coisa continua a ser live, e com os clientes, eu acho que há momentos quando se apresenta uma grande campanha, quando se discute um tema mais importante, eu acho que é importante também estarmos uns com os outros e vermos e termos essas dinâmicas. Mas acho que para a despesa corrente não é preciso de facto andarmos de um lado para o outro. Nós por exemplo, com um dos nossos maiores clientes, tínhamos todas as segundas-feiras de manhã, tínhamos uma reunião de planeamento que envolvia todas as equipas do nosso lado e do lado do cliente. Estamos a falar para aí de 20 pessoas que numa semana se reuniam na agência e na outra semana no cliente. Quer dizer, a partir do momento em que veio a pandemia, começámos a fazê-la por Teams e nunca mais na vida a deixaremos de fazer por Teams, porque de facto é uma reunião muito operacional e é um disparate de 10 pessoas estarem-se a deslocar, a atravessarem a cidade para fazerem uma coisa que podem perfeitamente fazer do seu escritório ou da sua casa, não é? Agora, estamos num concurso, temos que apresentar uma coisa a um cliente que nunca vimos, temos que o olhar nos olhos. Não, sem dúvida, as pessoas têm que ir a Barcelona, como diz, e bem, têm lá ficar 2 dias, ida e volta para 1 hora de reunião ou 2 horas, não é? Não faz sentido nenhum. E em termos de... A pandemia também trouxe... Muitas pessoas dizem que o mundo digital, se calhar, cresceu nos últimos 14 meses, 5 anos. Sim, As empresas sentiram mais à procura, espera lá, tenho que pensar isto no mundo digital, tenho que pensar na publicidade, tenho que reorganizar o meu negócio. Houve muita procura pelos vossos serviços para esta situação? Houve. Nota-se houve um crescimento muito grande, não é? Muito grande do digital. Curiosamente, houve um momento em que, pelo menos nos meus clientes, não sei se isto foi assim no país inteiro ou no mercado inteiro, mas nos meus clientes, no momento inicial quiseram todos ir para a televisão, e foi uma coisa curiosa que foi, no início da pandemia, quase todas as marcas quiseram dizer coisas sobre aquele momento, não ir vender. Foi engraçado porque isto veio de vários clientes ao mesmo tempo, portanto eles não combinaram uns com os outros, mas toda a gente teve a consciência de que aquele não era o momento para vender coisas às pessoas, mas que era um momento para as marcas dizerem às pessoas, olha, nós compreendemos, estamos convosco, contem connosco. Engraçado. E, portanto, foi curioso. E nós fizemos ali nas, eu diria, 4, 5 primeiras semanas, muito trabalho, que foi feito justamente com mensagens, chamemos-lhe institucionais, de dizer às pessoas, olha, contem connosco, nós estamos aqui, e não trabalho comercial de venda. Isso foi curioso, porque veio de muitos setores e veio, todas as pessoas perceberam que o momento era um momento de construir ali relação com as pessoas e de também contribuir para a sua tranquilização e não de lhes estarem a impingir coisas. Que maravilha. Num momento de dificuldade. E depois, isto também trouxe-nos uma coisa engraçada, que foi durante aquele primeiro confinamento, era impossível fazer umas filmagens, por exemplo. Normalmente umas filmagens de um anúncio envolvem 30 ou 40 pessoas, cortes de ruas, não sei o que mais, quer dizer, tudo isso era impossível. Bem, cortar a rua não tinha que cortar, não é? Não, já nessa altura era a única coisa boa. Mas quer dizer, era impossível juntar aquela gente toda. Então como é que resolveram? Resolveu-se com criatividade, lá está. Com green. Entre ir buscar imagens, bancos de imagens, entre fazerem-se coisas mais gráficas e menos dependentes de filmagens. Ou seja, também se poupou dinheiro. As ideias. Para as empresas. Mas, mais uma vez, foi preciso ter melhores ideias. Ter ideias que, muitas vezes, a produção que se faz é uma forma de camuflar o facto da ideia não ser assim tão
tão interessante. Então, embora deitar dinheiro aqui para cima e fazer isto uma coisa muito grande. De repente, quando não há meios, né, e ali era mesmo impossível, não havia ninguém que pudesse ir para a rua filmar, quer dizer, é bom que a ideia seja boa e seja clara e seja perceptível pelas pessoas, porque não vai haver ajuda, muleta nenhuma que aquela ideia tenha para como a minha avó dizia, não há mal que para bem não venha. Exatamente. Não é? Eu acho que muita coisa positiva Sim. surgiu daqui, não é? O que é o sucesso para o Pedro? O sucesso é não ter que pensar no sucesso. É uma pessoa sentir-se bem, sentir-se feliz e realizada e não ter que parar para pensar, será que isto é sucesso? Será que é isto? Será que isto é que é o sucesso? Será que eu estou no bom caminho? É não parar para pensar nisso. Muito bem. E o que é que o incentiva neste momento? Eu gosto do que faço. Ok. E eu acho que isso é uma força. Tenho essa coisa que me motiva, que é eu continuo a ter interesse e a acordar de manhã com vontade de ir trabalhar. De ir trabalhar, não é? Às vezes também tenho os meus momentos de achar que isto é uma chatice e que aquele cliente é um chato e que clientes são chatos. Às vezes também são, e às vezes são chatos e têm razão. Quer dizer, há sempre esses, acho que em qualquer profissão há estes altos e baixos. Claro. Mas overall, quando eu penso, acho que sou uma pessoa realizada, encontrei-me com o meu trabalho, não é? Exato. Nós procuramos isso na vida e eu acho que tenho isso. Fora a Agatha Christie, algum livro que o marcou? Imensos livros, eu sempre li muito e eu acho que os livros fizeram sempre parte da minha vida e tive muitos que me marcaram em momentos diferentes, ao ponto de me ajudarem a escolher o curso, talvez esses que foram dos primeiros que li quando era miúdo. Depois há um livro a que eu volto muito, que isto parece um bocadinho clichê, mas eu explico porque é que são os Maias. Eu li os Maias, enfim, quando se tem que ler os Maias na escola, e eu lembro-me que no verão os meus pais andavam a dizer, para o ano vais ter que ler os Maias, porque é que não lês já? E eu, aquela coisa de adolescente que não quer fazer o que os pais fazem, fui sempre resistindo. E depois os meus pais arranjaram assim um incentivo grande para eu ler os Maias, que foi, não há semana nada ainda quando não começares a ler os Maias, e eu comecei a ler os Maias. Obrigado. E adorei. E é engraçado porque é um livro a que eu volto muitas vezes e tive o grande desgosto de, quando o meu filho mais velho deu os Maias, de entrar no quarto dele e descobrir que ele, em vez de estar a ler os Maias, estava a ler um resumo dos Maias, que foi uma coisa que me deixou deprimido. Eu acho que os Maias, para lá de ser um livro superiormente bem escrito, como tudo o que essa de Queiroz escreveu, tem uma coisa que eu acho muito engraçada, que é a gente lê aquilo hoje e aquilo é atual. Aquela Lisboa continua a existir, aqueles personagens continuam a existir, aquela forma de se relacionarem uns com os outros e com a vida continua a existir, que é o que faz um clássico, não é? Quer dizer, as peças do Shakespeare ou as tragédias gregas continuam a ser uma coisa que a gente lê com interesse, porque elas falam de coisas que não mudam. E eu tive esse primeiro contacto com perceber o que era um clássico quando li o Essa de Queiroz e, portanto, foi um autor que me marcou muito e ao qual eu regresso muito. Depois tive uma fase em que li muitos livros, muitos livros do métier, porque lá está, eu não tinha formação na área, portanto tive que ler, tive que ir lendo sobre publicidade e sobre marketing, que não tinha qualquer tipo de formação e, portanto, tive que colmatar essa brecha. Mas rapidamente voltei para a ficção, que foi sempre aquilo que eu mais gostei de ler, a ficção e a história. Uma outra obra que me marcou imenso, porque eu sou um grande apaixonado por história, sempre gostei imenso de história, principalmente da história mais recente, do último século. Eu acho que uma das melhores coisas que eu li que mais me marcou foram os Memórias do Churchill, que tem aqueles volumes todos que começam antes da Segunda Guerra Mundial e vão até ao fim da guerra. E de facto, quer dizer, eu leio aquilo e acho absolutamente notável uma pessoa ter aquela capacidade de prever aquilo que ia acontecer, porque ele foi dos poucos políticos que conseguiu perceber que a Alemanha ia para um caminho muito mau, e depois de ter tido a capacidade de mobilizar um povo que estava numa situação absolutamente dramática e que não havia razão nenhuma para eles acreditarem que a guerra pudesse ter acabado como acabou, e a verdade é que ele conseguiu sempre manter aquela gente com espírito
aliás, quando começámos com a pandemia, as pessoas diziam, e tal, a pandemia, estamos todos para casa e isto vai ser horrível. Não se quer dizer assim, atenção, os ingleses viveram anos com bombas a caírem em Londres e iam trabalhar no outro dia de manhã. Uma guerra que... E isto tem muito a ver com a capacidade que ele teve de infundir este espírito. Totalmente. E quando acabou a guerra, ele não sabia o que fazer com ele próprio, porque não estava preparado para paz ou para desafios ou para problemas. E é uma história, está tudo bem. E é uma história também muito engraçada sobre o sucesso, quer dizer, o homem que liderou o esforço de guerra e que fez o que fez, depois perdeu as eleições, não é? Que é uma coisa muito irónica e muito... Perdeu as eleições porque não era para ali, não estava para ali virado, não é? Exatamente. Que é também uma grande lição que nós nas empresas também se tem que perceber isso, que é a competência... Temos que saber a nossa guerra, não é? Exato, é uma questão de contexto. Há contextos que chamam por nós e há contextos que não chamam por nós e nós temos que saber ou somos mais adequados para umas coisas que para outras, não é? Se calhar aqui o Pedro, quando foi chamado para os desafios da evolução da sua carreira, foram sempre desafios que davam um passo acima na sua carreira e que saía fora da sua zona de conforto. Sim. E que lhe estimulava e que o motivava e que o preparava. Sim. Para essa situação. Sim. Se calhar um momento que não haja aquele crescimento... Sim, mas acho que é sempre bom estarmos conscientes que nesses momentos, mesmo quando, também me aconteceu, há coisas que correm mal e há coisas que nós não sabemos fazer e que vamos fazer mal e é assim. Mas para aí é que são chamados aqueles tales Churchills, aqueles tales Pedros Graças, não é? São chamados porque outros não conseguem fazer, é verdade. Não é? Mas acho que nós temos de ter sempre a humildade de aceitar que há coisas que não vamos fazer bem e que faz parte do percurso também e temos que aprender com elas e nós repetir. E a mensagem que a gente sempre nós damos aqui no grupo é: não sabemos tudo, não sabemos, vamos juntos, lá chegaremos. Exatamente. E se não deu certo, tentamos de outra forma, não é? Até lá chegar. Que atividade ou hábito ou rotina tem o Pedro que adora fazer, mas acha que é absurdo? Bom, eu correr, que é uma coisa que é absurda, não é? E eu, enfim, corro menos do que aquilo que devia, mas sempre que corro penso que estupidez. O que é que faz? 10 km por dia? Não, nada. Já fiz, já andei assim por essas marcas, agora corro muito menos, até tenho vergonha de dizer quanto. Mas tem que ter cuidado com os joelhos, eu também fazia aquilo. Sabe que eu durante muitos anos não fiz exercício nenhum, e a única coisa boa disso é que eu hoje estou impecável, não tenho lesão nenhuma, tenho mata de amigos que sempre fizeram imenso desporto e quando vou com eles estão todos cheios de mazelas. Outra forma de olhar para as coisas. Exatamente. Mas é engraçado porque a única parte boa, eu costumo dizer que a única parte boa de correr é quando se chega ao banho. Tudo o resto para mim é um martírio. Mas sente que. Mas depois quando acaba isso, ainda bem que eu fui, sabe-me bem. Mas é engraçado porque eu acho que a corrida tem essa coisa. Eu todo o tempo que corro, independentemente da distância ou do tempo que faça, eu vou o tempo todo a pensar: vou parar e depois pensar: não posso parar, tenho que continuar. E aquilo é um momento engraçado porque de facto é um puro exercício de força de vontade. Porque eu, por mim, ao fim de 2 ou 3 passos, parava e sentava-me, fumava um cigarro e voltava para casa. E é aquele tipo de pessoa que corre ouvindo música ou ouvir algum audiolivro ou só deixar pensar as ideias? Durante muito tempo música e de facto era um momento em que eu arrumava as coisas na cabeça, a música era um pano de fundo. Ultimamente tenho corrido a ouvir podcasts e nunca tinha experimentado e é uma coisa boa porque é uma coisa que me entretém e que me distrai um bocadinho do sofrimento atroz em que vou enquanto eu também faço isso, mas cuidado com as passadeiras, porque a gente às vezes está ali, o que é que ele disse? E vê os carros a passar, não é? E se durante todo este tempo que foi evoluindo e teve diferentes desafios e disse que teve vários mentores, qual foi o melhor conselho que recebeu até agora que acha que lhe ajudou? Eu acho que a coisa mais importante que me disseram foi: experimenta. Sempre que eu tive dúvidas e falei com pessoas a quem eu reconhecia a experiência e dizia: olha, está aqui isto, não sei se faça, se não faça, as pessoas por 2 ou 3 vezes disseram-me isto e eu acho que, quer dizer, isto é terrível de se dizer a um adolescente em relação a certas coisas, portanto não é um conselho para a vida, mas em questões... Depende, eu estou a lembrar da minha avózinha que Deus tem: se não provas, como é que sabes se não gostas, não é? Mas eu acho que esta coisa... Ela estava a falar de bacalhau, eu acho que o Pedro está a falar de outras coisas. Está a falar de outras coisas. Não havia na altura dela. Mas eu acho que esta coisa do experimentar, não ter medo de... Porque experimentar tem esta dimensão de experimentar significa fazer uma coisa que nunca se fez
com a consciência de que pode não ser aquilo que de facto é o melhor para nós. Mas não sabemos. Mas não sabemos. E eu acho que o pior é nós chegarmos a uma certa idade, não é? E olharmos para trás e dizermos, se calhar devia ter feito, que pena não fiz, porque as oportunidades depois, muitas delas não tornam a aparecer, não surgem, se repetem. Não é? E eu acho que vale sempre a pena tentar, quer dizer, naturalmente que isto tem um enquadramento e um contexto, mas vale a pena fazermos darmos esse passo para fora daquilo que conhecemos, porque se não gostarmos podemos sempre voltar para o que conhecemos, mas se gostarmos de facto daquilo que conhecemos amplia-se, e eu acho que é isso que torna a vida interessante, é irmos... Acho que as pessoas têm muito medo de falhar ou de não conseguir ou do que as outras pessoas pensam deles, mas a gente vê muito isso aqui. A área comercial, não gosto, mas já experimentou? Não. Então como é que sabe que não gosta, não é? Então, a parte de... o que conselhos gostaria de dar aos jovens publicitários que nos estão a ouvir e gostariam de entrar para o mundo de uma grande agência, trabalhar numa grande empresa como a Avas? Que conselhos é que lhes daria para estarem preparados, fora de tirar o curso de advogado? Não é? Eu acho que a primeira coisa, tem que estudar. Estudar o quê? O que é que tem que estudar? Qualquer coisa, tem que estudar qualquer coisa. E estudar não importa tanto a matéria, ou tem que estudar publicidade? Não, eu acho que não devem estudar publicidade, acho que a publicidade não é assim uma coisa tão importante e tão densa que mereça estudo. Devem estar informados sobre aquilo que se passa na área, uma vez que querem fazer profissão nela. Mas devem estudar, devem ter uma área de estudos, porque eu acho que o estudar significa que nós ampliamos os nossos horizontes e que nós adquirimos hábitos que são bons hábitos de disciplina, de organização de pensamento. Depois acho que devem ser curiosos, devem perguntar, devem cultivar a curiosidade, é uma coisa muito boa. Eu sempre que tenho pessoas mais novas com quem trabalho, uma das coisas que lhes digo sempre é, porque é normal eles olharem para cima e terem algum receio de perguntar, porque acham que se perguntarem estão a mostrar que não sabem. Eu digo-lhes sempre, o que é grave é fazer asneiras porque não se perguntou, isso é que é grave. Perguntar é uma coisa natural, porque as pessoas não sabem, têm que perguntar. E eu acho que a curiosidade é super importante. E depois, por último, tem que haver ousadia. Ousadia e rasgo no sentido de ter a capacidade de olhar para as coisas e vê-las de outra maneira, ou de questionar porque é que aquilo sempre foi feito assim. Porque aquilo que é preciso nesta área é um bocadinho esse espírito de conseguir... havia uma agência que tinha isso como mote, que dizia, enquanto os outros fazem zig, nós fazemos zag. E é preciso fazer esse zag, é preciso ter a capacidade de olhar para as coisas e dizer, ok, isto toda a gente faz assim, mas isto também pode ser assado. Estudar, curiosidade e ter a ousadia. Sim, e ter essa ousadia para desafiar as convenções. O que diria ao Pedro... se tivesse a oportunidade de falar com ele com 18 anos, sabendo o que sabe hoje, e o Pedro de 90 anos? O que é que o Pedro de 90 anos diria? O que é que diria hoje ao Pedro de 18 anos, sabendo o que sabe hoje? Não sei, eu acho que não lhe dizia nada. Estás pelo bom caminho? Não, eu não lhe dizia nada que era para ele fazer... Descobrir por si próprio? Sim, acho que isso é mais interessante e é mais divertido e mais rico, não é? E ao Pedro de 90 anos... Bom, eu fico satisfeito por haver um Pedro de 90 anos, ponto primeiro. Tem que haver, espero que haja. E se calhar o Pedro de 50, aquilo que tinha para dizer ao de 90, era para ele esperar que eu já lá ia ter, não é? Daqui a 40 anos. Mantém-te saudável, não é? Sim. Para a gente ir correr um bocadinho. E obrigadinho por aquilo que o Pedro de se calhar... 50 fez. Não, aquilo que o Pedro de 20 fez para poder conseguir chegar aos 90. Excelente. Então imagina que consegues escrever uma mensagem num cartaz para o mundo inteiro. O que é que diria e onde é que o colocaria? O homem da publicidade. Isso é uma pergunta muito difícil. Não lhe sei responder a isso. Não, acho que já respondeu. Não sei responder a isso, digo-lhe porquê. Try it, não é? Já experimentou, já disse sim, isso. Eu acho que sim. Vai em frente. Vai em frente. É o Just Do It, não é? Just Do It da Nike é uma ótima frase porque tem esses significados todos. Agora, eu não acho sinceramente, não acho que tenho coisas para dizer aos meus filhos.
tenho coisas para dizer aos meus amigos, não sei se tenho coisas para dizer ao mundo. Se calhar são as mesmas coisas, não é? Se calhar são as mesmas Talvez. coisas. Às vezes, Talvez. eu gosto muito de ouvir a canção Todas as Manhãs do Michael Jackson, que é o Man in the Mirror, não é? Se quiseres mudar o mundo, muda o homem no espelho, Pois. não é? A gente não pode mudar o mundo, só podemos mudar a nós próprios, Sim. não é? E os seus filhos, então, que melhor é, não é? Olha, onde é que podemos encontrar o Pedro? Porque depois deste podcast, todos vão querer fazer uma campanha com Avas, não é? Pois, o Pedro está na Avas. Ou trabalhar com Avas, não O sei. Pedro está sempre na Avas, quando não está em casa está na Avas, portanto, que é aqui na Avenida da É Liberdade. 12 horas de cada lado, não é? 12 horas em casa, 12 horas. Exatamente. Portanto, sou fácil de encontrar, estou na Avas e por acaso nós estamos a refazer a nossa página, portanto não temos uma página onde se possa conhecer a agência, mas está lá o meu contacto, na página provisória que lá está, portanto sou muito fácil de contactar. E à hora de almoço também sou fácil de apanhar aqui na avenida, porque eu depois do almoço faço sempre um passeiozinho caminhadazinha aqui. até lá abaixo aos restauradores e venho. Ai, que maravilha, então temos de fazer isto. Faço sempre questão de fazer isso. Por volta das 2. Sabe bem, pois às 2 normalmente estou de regresso. Já está de regresso. Mas portanto, também sou fácil de apanhar na avenida. Que maravilha, que maravilha. Então já sabem, entre 1h30 e as 2 na avenida, desce pelo lado esquerdo ou pelo lado direito? Deixo pelo lado esquerdo. No Faço meio sempre, ou na... faço sempre tudo no meio do lado esquerdo, sempre para baixo e para cima. Então já sabem, ok? Pedro, foi fantástico. Muito obrigado, muito também gostei imenso. Este bocadinho, nem sei quanto tempo é que tivemos aqui. Quanto tempo é que tivemos aqui? Uma hora e 20. Ih, passou rápido. Passa a correr. Passou rápido. Muito obrigado. Obrigado eu. Ai,